Voltando para a live 2 de junho de 2020, nossa 77ª live. O que aconteceu? A live caiu. A live caiu e agora o pessoal vai voltando devagarinho, vamos já continuar a partir do momento que a gente parou, mas infelizmente, tudo que foi falado até agora eu perdi, porque foi no outro aparelho e ele travou e parou, então não tem como recuperar tudo que foi falado da live, infelizmente. Mas a gente vai ficar com uma live salva lá no YouTube, curtinha, mas não tem problema, né? O pessoal está voltando, está entrando, eu vou voltar a falar do tema. A gente estava falando dos acumuladores, não é isso? Eu estava contando aquela história de quando eu fui lá constatar o óbito e descobri o que era um acumulador recém-formado, né? Depois fui estudar e hoje tem série sobre isso. E aí eu estava falando dos acumuladores de animais, né? Tem pessoas que acumulam animais, que elas têm dezenas de cães e gatos em casa, e aí quando a gente pergunta para elas por que você faz isso, ou para que você acumula tantos animais, elas falam assim que tem pena dos animais, tem pena, né? E aí a gente precisa entender uma coisa: as pessoas que fazem isso com pena dos animais, vocês acham que elas deixam os animais numa condição melhor? Esses animais que estão lá, as dezenas, acumulados dentro de casa, eles têm condições de higiene, têm condições de alimentação, de segurança? Não. Não tem. Então a pessoa faz isso querendo fazer o bem para os animais, mas não consegue. Mas a dinâmica oculta por trás dos acumuladores de animais é assim: eles estão procurando resgatar os excluídos do sistema familiar. Tá? As pessoas que foram excluídas na história da família, que são desconhecidos, são de gerações, muitas vezes gerações anteriores, que não se tem nem o conhecimento dessa história, né? São representadas, identificadas através desses animais. Então é uma identificação com excluídos, e esses animais são tomados como aquelas pessoas que foram excluídas do sistema. Então eu preciso resgatar esses excluídos, eu preciso trazer através da personificação nos animais, tá? Então essa é uma dinâmica muito presente nas pessoas que acumulam animais, tá? É uma identificação com excluídos do sistema, tá? Porque é uma coisa muito difícil, muito pesada, que adoece a pessoa que acumula e adoece os animais também, tá? Na história desse sistema familiar, ok? Aí a Ângela, eu comentei que conheço um rapaz que tem mais ou menos 80 animais entre gatos e cachorros. Olha, é complicado uma situação dessa, né? Uma pessoa que provavelmente está muito emaranhada, muito identificada, sem saber inconscientemente com todas essas exclusões lá do sistema familiar, né? O pessoal acho que já entrou, voltou quase todo mundo, né? Caiu a live, infelizmente eu vou perder tudo aquilo que foi falado desde o começo. Na nossa live número 77, vai ficar esse pouquinho aqui desse período final, tá? Mas não tem problema, né? Não tem problema. O importante é a gente traz todas as informações que forem relevantes. A gente tem conversado bastante durante esse tempo todo. Amy Gomes chegou também. Kênia, boa tarde, perdi parte da live. Poderia, por gentileza, falar brevemente sobre acumuladores de resíduos? Então, eu estava falando, Kênia, que todas as pessoas que acumulam, todo mundo que precisa trazer muita coisa, tem gente que acumula revista, tem gente que quer acumular dinheiro, tem gente que quer acumular relacionamentos, quer acumular lixo, resíduos e tudo mais. Tudo que a gente precisa acumular, na verdade, o que significa isso? Que a gente está preenchendo. Espera que eu vou sair, tá travando, eu vou sair do Wi-Fi e entrar no 4G, vai dar uma travadinha. Reconectou? Pronto, então agora está no 4G, não vai reconectar mais. Né? As pessoas que precisam acumular, elas estão trazendo volume muito grande de alguma coisa. Para quê? Porque elas têm um vazio de alguma coisa. Elas têm um vazio, então isso é uma fase, é um trauma que foi gerado na fase oral do desenvolvimento, que é desde o nascimento até cerca de 1 ano. Essa é a fase oral, né? É a fase em que o bebê põe tudo na boca, que mama, né? E se tem um trauma nessa fase, que é na fase do vínculo da mãe com o bebê, esse bebê vai sentir a dor do abandono.
E toda vez que eu me sinto abandonado, que eu me sinto sozinho, que eu sinto um vazio, tudo que tem de vazio eu vou precisar preencher. E aí eu vou trazer coisas para preencher. Eu vou trazer resíduos, eu vou trazer relacionamentos, eu vou trazer sexo, eu vou trazer álcool, drogas, né, para preencher um vazio. Então esse vazio, ele não vai ser preenchido com nada disso. A questão é eu olhar para isso, identificar esse padrão e buscar um tratamento. Buscar uma psicoterapia, um EMDR, uma constelação para entender a origem, de onde vem essa necessidade de preencher o vazio, de onde veio? Veio lá dessa fase, a gente já sabe que veio dessa fase da vida, né? Mas precisamos olhar para isso, dar um lugar para esse sentimento, para esse trauma e poder superar isso através de um tratamento, através de um profissional que nos ajude, como a Simone está falando, você precisa de ajuda médica e psicológica, com certeza, ok, Kênia? Mais ou menos é isso, a questão do acumulador. Marlene entrou, Ana Chocolatra, Ana Chocolatra, não, chocolate é coisa boa, né? Eu acho que eu já vi o seu perfil, tem muitas fotos de chocolate, uma delícia, adoro chocolate. Ângela, os programas de acumulador de resíduos, eles guardam latas vazias, caixas vazias, embalagem de pizza, garrafa, PET. E você pergunta para eles para que eles guardam, que a gente olha para isso falando, isso é um lixo, isso nunca vai servir para nada. Eles falam assim, não, mas em algum momento vai servir. Em algum momento eu vou precisar utilizar isso aqui. É o discurso deles, eles acreditam nisso. Na verdade, eles acreditam que eles vão precisar utilizar esse lixo que está lá guardado. Só que, claro, que nunca vão precisar, eles nem sabem mais o que tem. Porque se você olhar uma casa de um acumulador, é tanto dejeto, é tanta coisa, tanta sujeira, que as pessoas não sabem. A gente pode falar assim, por exemplo, tem acumuladores que são acumuladores mais saudáveis. Por exemplo, os colecionadores. Quem tem coleção de alguma coisa, não me falei mal, eu também gosto de colecionar algumas coisas, já colecionei selos e tal. Colecionador é um tipo de acumulador, mas é um acumulador que tem um método, uma rotina, que tem um padrão, que coleciona alguns tipos de coisas, de objetos, não é algo patológico, mas é um tipo de acumulador, mas que não chega a evoluir para um grau de doença, entende? Silvano, Carlos entrou, muito bem-vindo, como é que vai? Saudades. A Kênia, meu pai não conheceu seu pai, teve diversos problemas com álcool e agora temos muitos problemas devido à grande quantidade de entulho que ele guarda. Exato, exatamente. Você sabe que é isso que eu te falei, eu vou falar de uma outra maneira, né? Qual é a carência do acumulador? A carência do acumulador é a mãe. Você fala assim, mas não teve pai, porque teve uma dinâmica difícil com a mãe, não chegou até a função paterna. O Hellinger fala, todo vício, vício, você pode ver um acumulador como um vício de acumular coisas também, é falta do pai. Mas para a gente ter falta do pai, é porque a gente nem chegou na função paterna, a gente travou ali na função materna, na questão da dificuldade da relação com a mãe. Então, a dor do abandono, do traço de caráter oral, vai procurar juntar essa dor, juntar coisas para suprir esse vazio. Então pode ser entulho, pode ser diversos tipos de coisas, porque ficou preso nessa dor do abandono. Então ficou na relação difícil com a mãe e nem pai tinha, não conheceu o pai, entende? O vício, geralmente vício álcool, fumo, são vícios orais, exatamente o que eu estou falando, da fase oral, do traço de caráter oral, tá? Só rapidamente, né? Não dá para a gente aprofundar demais isso numa live. Mas se você quiser entender mais, participa depois dos grupos de estudo, faça o curso, que é assim fantástico, é uma ampliação de consciência maravilhosa que a gente tem quando entende a fundo essas dinâmicas, e além de entender que a gente consegue trabalhar, que a gente consegue caminhar para a cura dessas dinâmicas disfuncionais da nossa vida, tá? Angela, isso mesmo, e as camas deles são repletas de coisas em cima, muitos acabam dormindo sentados em poltronas. É triste, é uma doença grave, gravíssima. É uma doença da alma, né? Que reflete, repercute na saúde física também. Kenny, muito proveitosa a sua colocação, amei. Samantha, e quando se faz o contrário como eu? Quando começo a olhar o meu armário com muita roupa, eu dou a metade, calçado também, não consigo deixar o meu guarda-roupa encher. Não sei, isso você está me falando uma parte da sua dinâmica, tá? Não sei o que você faz com a roupa, se você fica só doando, por que você precisa doar.
ou você não consegue ter, enfim, tem várias possibilidades, tá? Mas pelo menos você não é acumulador, isso é muito bom, tá? Eu conheço a sua história, sei de coisas que aconteceram, então você conseguiu trabalhar de alguma maneira com isso. A Angela está dizendo que é desapego, pode ser desapego. Eu acredito que pode ser, sim, né? Uma das possibilidades. Possibilidade saudável, esperar reconectar, reconectou. Bom, a live está recém começada aqui novamente, porque a gente perdeu mais ou menos uns 40 minutos da live, né? Quando travou, tá? Mas eu vou agora para a leitura do trecho de hoje. O livro de hoje, para mudar um pouquinho, para não ficar mais lá só no do Garriga e no do Corbalan, que são maravilhosos, eu trouxe esse livro. É um livro bem pequenininho. Quem quer começar a entender constelação familiar, compre esse livro, tá? As Constelações Familiares em Sua Vida Diária, de Joy Manet. Esse livro é muito bom, é fininho, olha só, ele é bem fininho. Eu já li várias vezes no grupo de estudo, já trouxe trechos desse livro. E desse livro hoje eu vou falar o capítulo 3, uma parte, é claro, né? Tá? O capítulo 3, as leis que governam os sistemas familiares. Para quem já conhece constelação, é uma repetição, mas é uma maneira diferente de falar, porque eu gosto muito da maneira que Joy Manet fala. Então, quais são as leis que governam os sistemas familiares que o Bert Hellinger descobriu, né? As ordens do amor. Então, vamos lá. Uma família é um campo de energia. Podemos compará-la a uma rede. Quando a rede é danificada num determinado local, a parte à sua volta fica enfraquecida. A estrutura da rede corresponde aos valores transpessoais. Ela tem exigências. Todo tipo de erro impõe cedo ou tarde castigo e reparação. É o que a gente estava falando. As gerações futuras acabam por pagar por coisas que não fizeram. E muita gente fala, nossa, mas isso é injusto. Não, a própria rede é impessoal. As constelações familiares revelam os momentos em que os valores foram de cura. Qualquer que seja o indivíduo, a parte do seu campo de energia pessoal que tem mais influência é composta, em primeiro lugar, por seu companheiro ou companheira, seus filhos, pais e avós, irmãos e irmãos dos pais, ou seja, seus tios e tias. Os filhos de um primeiro casamento fazem parte dele do mesmo modo que os antigos companheiros. Ah, mas eu separei, meu ex-companheiro, minha ex-companheira faz parte do meu sistema? Faz. O vínculo é para sempre. Você pode não estar se relacionando mais, né? Mas o vínculo para sempre faz parte. Pediram para mostrar, o livro está aqui. A noção de vinculação. Nascer numa família dá o direito de pertencer a ela, que é a primeira lei, primeira ordem do amor, pertencimento. Isso não pode ser retirado de ninguém sem que o campo seja alterado e mais digo, emaranhamento criado e doença. Quando esse direito é negado a certos membros da família, os indivíduos dessa geração ou das seguintes ficam emaranhados na problemática do seu antepassado. Veja o exemplo a seguir, que é um estudo de caso que vai mostrar, e repetem os comportamentos responsáveis pela perda da vinculação. Então ele mostra um caso aqui, tá? Há algumas gerações, uma mulher foi internada numa instituição depois de uma gravidez fora do casamento. Seu filho foi adotado por outro membro da família. Sua neta ou bisneta ficou grávida sem estar casada e mostra sinais de loucura. Ela está envolvida na mesma situação que sua antepassada e se identifica com ela. O contragolpe atingirá a pessoa que é responsável por sua internação e ou seus descendentes que, para expiar esse erro, poderão produzir sintomas que os levem também a ser internados. Tá? Então você veja, você pensa assim, nossa, mas será que isso é certo? É justo? Não é justo? A gente não está falando de justiça, a gente está falando de conexão, de vínculo. Então, num sistema, todos estão vinculados, todos pertencem. Se a gente causa uma exclusão, esse não pode pertencer à família porque é um drogado, porque é um alcoólatra, porque virou um indigente, porque é uma prostituta. Minha família só tem pessoas perfeitas. Vamos jogar isso fora, essa pessoa. Não tem como isso ficar impune. Não tem como ficar. Então, se você exclui alguém, o sistema na mesma geração, nas gerações seguintes, alguém vai fazer um movimento de trazer, de mostrar essa exclusão, como é que ela aconteceu, se identificando talvez com essa pessoa que foi excluída e passando pelos mesmos tipos de problema, tá? Isso é uma lei da vida, não é para punir ou para castigar ninguém, é para que o sistema possa trazer à tona essa dinâmica que aconteceu e com amor saudável resgatar essa situação.
Ah, mas a pessoa já morreu lá gerações passadas, não importa, ela tem que ser vista, incluída novamente no sistema, dado um bom lugar no coração para essa pessoa que foi excluída, ou para essas pessoas. E aí sim o sistema pode voltar a caminhar de uma maneira mais saudável, tá bom? Espero que vocês tenham gostado do trecho da live também, né? Apesar das desconexões que aconteceram aqui, tá? Fiquem bem, cuidem-se. Amanhã voltaremos aí no nosso horário às 15h30 com mais uma live, se Deus quiser, como eu prometi para vocês. Eu me comprometi a manter essa live dia a dia, já estamos no número 77, hein? Daqui a pouco 80 lives. Vamos ver se a gente faz algo de uma promoção, algum sorteio para a live número 80, vamos ver se eu consigo bolar isso, tanta correria. Até lá, tá bom? Mas fiquem bem, cuidem-se, fiquem em casa, pelo amor, tá bom? Protejam a si próprios e aos seus, aos que vocês amam. E lembrem-se do nosso mantra: tudo passa, isso também irá passar. E a hashtag vamos passar por isso juntos, tá bom? Um forte abraço, sintam-se muito fortemente abraçados. Um beijo no coração de vocês e até amanhã. Tchau para vocês, pessoal.